Olá, muito boa tarde. Assinalou-se recentemente o Dia da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Juan Ambrósio é professor nesta faculdade e vai apresentar daqui a pouco os projetos que esta escola desenvolve atualmente. Antes mostramos-lhe acontecimentos da atualidade religiosa. Os cristãos do Médio Oriente devem encarar o futuro com esperança. Palavras do Papa Francisco, que canonizou duas religiosas da Palestina. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, esteve na Praça de São Pedro, onde o Papa canonizou no domingo as primeiras santas palestinas dos tempos modernos. Maria Alfonsina Gattaz, fundadora das Irmãs do Rosário, e Maria de Jesus Crucificado Baordi, fundadora do Carmelo de Belém. Entre estes exemplos de santidade, Francisco destacou a oração e a entrega contemplativa. Lo ha sperimentato in modo evidente Suor Maria Baudry, che umile e illetterata sappe dare consigli e spiegazioni teologiche con estrema chiarezza, frutto del dialogo continuo con lo Spirito Santo. Francisco recordou também o exemplo de Maria Alfonsina Danil Gattaz, sublinhando que a sua ação se desenvolveu numa proximidade ao mundo árabe. La docilità allo Spirito Santo l'ha resa anche strumento di incontro e di comunione con il mondo musulmano. Così pure Sor Maria Alfonsina Danil Gattaz ha ben compreso che cosa significa irradiare l'amore di Dio nell'apostolato, diventando testimone di mitezza e di unità. Ella ci offre un chiaro esempio di quanto sia importante renderci gli uni responsabili degli altri, di vivere l'uno al servizio dell'altro. Durante a missa foi proclamada uma oração em português pelos cristãos perseguidos, onde se pedia a proximidade de Deus no alívio da fadiga diária que enfrentam ao defender a fé. Estas canonizações ocorrem no momento em que a Palestina e a Santa Sé se preparam para assinar um acordo global sobre aspectos essenciais da vida e da atividade da Igreja Católica e que já se encontra concluído. No final da celebração, Francisco agradeceu a presença das diversas delegações e pediu às novas santas um novo impulso missionário. Per loro intercessione, il Signore conceda un nuovo impulso missionario ai rispettivi paesi di origine, ispirandosi al loro esempio di misericordia, di carità e di riconciliazione, i cristiani di queste terre guardino con speranza al futuro, proseguendo nel cammino della solidarietà e della convivenza fraterna. Juntamente com as religiosas palestinas, Francisco canonizou uma religiosa italiana, Maria Cristina da Imaculada Conceição, e Jeanne-Émile de Villeneuve, francesa. A concluir este momento celebrativo, o Papa recordou também o clima de instabilidade que se vive no Burundi. Vorrei anche invitare a pregare per il caro popolo del Burundi che sta vivendo un momento delicato. Il Signore aiuti tutti a fuggire la violenza ed agire responsabilmente per il bene del Paese. Francisco recordou também o exemplo do sacerdote Luigi Caburlotto, que tinha sido beatificado na véspera em Veneza. O Papa lembrou o seu exemplo como pároco, educador e também fundador das Filhas de São José. O papel transformador da escola e a missão educadora do professor. Temas em debate no Fórum da Disciplina da MRC, que se inspirou no Papa Francisco para analisar a alegria da missão na escola. Alunos, de uma maneira geral, de uma classe económica. Pensar a escola e o perfil do professor em função dos desafios transformadores que a sociedade espera de todos os educadores. O tema marcou as intervenções e os debates do Fórum da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, inspirado no Papa Francisco,
nomeadamente no documento A Alegria do Evangelho, para propor modelos de solidariedade e dinâmicas de transformação. O grande papel hoje das escolas é precisamente transmitir e contagiar esse gosto por olhar a realidade e procurar transformá-la para melhor. Atenção aos pormenores, nunca deixar de olhar para o lado sempre que alguma coisa diferente acontece e, portanto, fazer depois, a partir daí, o juízo em situação daquilo que está a acontecer e sentir que essa situação é injusta, imediatamente sentir o apelo para a ação, o impulso para agir. Portanto, a escola tem um papel fundamental em construir modelos de solidariedade, em ser exemplo e em formar crianças para que tenham esta sensibilidade, em contrariar um bocadinho aquilo que o Papa Francisco tanto se assusta com a globalização da indiferença. A escola pode ajudar a que as crianças e jovens estejam atentos e que olhem à volta, não só para o que se passa no Nepal ou na Síria, mas também ali com o colega do lado, que às vezes são tão cruéis com o vizinho do lado. Pedagogia cooperativa e pastoral do acolhimento são estratégias propostas pelos responsáveis do Secretariado Nacional da Educação Cristã para fazer da escola um centro de transformação da sociedade, onde o professor tem um papel fundamental. Não chega a ser professor, é preciso ser educador. E aí essa dimensão que eu referia, de acolhimento, de compreensão, de aceitação, de valorização, de caminhar juntos, de proteger, de amparar, de orientar. Hoje as pessoas pensam que as crianças e os adolescentes nascem com um chip, não é? Que há de proporcionar o desenvolvimento, mas não. As pessoas precisam de orientação e de proteção durante muitos anos na sua vida para que possam ser adultos produtivos. Ser adultos produtivos capazes de amar e trabalhar bem. Esse é o desejo da escola a desafiar permanentemente a Igreja Católica. Obriga a Igreja a manter-se alerta na sua pastoral, mas que a Igreja soube sempre fazer e há de continuar a fazer. E hoje também é realmente esta dimensão profética de que a justiça é possível e aquilo que nos move é o desejo da esperança. Desafios deixados aos professores de educação moral e religiosa católica, que no próximo ano letivo vão ter novos manuais para fazer passar também estes conteúdos. Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Tempo agora para falar da Faculdade de Teologia, que assinalou o seu dia na última sexta-feira. Dar relevância à teologia no debate científico e na experiência crente que acontece em Portugal. Um objetivo perseguido pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que marcou o Dia Nacional da Faculdade, assinalado na última semana. Decorreu no Polo do Porto, da Católica, e contou com alunos e professores dos 3 núcleos de teologia, Braga, Lisboa e Porto. Participando todos juntos, nós tornamos a teologia mais corpo para fora também. E eu creio que hoje, na nossa dinâmica eclesial, a faculdade tem muita necessidade de se afirmar, porque ela compete no contexto, e diria num espaço cultural português e também no espaço eclesial, afirmar a sua identidade. E esta identidade não se afirma por partes, afirma-se pelo todo. Não se afirma individualmente, afirma-se no conjunto. A realização do Dia da Faculdade de Teologia é uma forma de afirmação da unidade entre os 3 polos de uma escola que tem a mesma qualidade em cada um deles. Internamente, este encontro quer também dar mais visibilidade ao setor da teologia no conjunto da universidade. Fazer da faculdade uma realidade visível e sensível no âmbito da Universidade Católica e, portanto, isso é importante, porque eu creio que o facto de estarmos muitas vezes distanciados no espaço também leva a algum fechamento. Ora, se há ciência que deve ser aberta, é de facto a teologia, e isso não faria sentido se os seus diferentes elos que a compõem a faculdade não tivessem também esta participação. O dia aconteceu em torno do debate, convívio e um momento de celebração na Catedral do Porto.
3 propostas para uma jornada que começou com uma conferência no auditório da Universidade Católica, no Porto, sobre os 900 anos da restauração da Diocese. O dia de hoje está pensado em torno, a meu ver, de três eixos. Por um lado, uma certa questão cultural, e tivemos agora de manhã uma conferência alusiva aos 900 anos da restauração da Diocese do Porto. Depois, de facto, essa perspectiva da convivência que se faz ao longo do encontro, faz ao longo das refeições, teremos o almoço, teremos jantar, a tarde será também ela cultural em visita à cidade, mas ao mesmo tempo espaço de convivência, porque andaremos em pequenos grupos, ou em grupos pelo menos mais pequenos, que permitirão um contacto maior, e teremos também uma dimensão mais da celebração da fé com a Eucaristia na Sé Catedral ao fim da tarde. O Dia Nacional da Faculdade de Teologia integra-se num trabalho de aproximação entre os diferentes núcleos desta escola, Braga, Lisboa e Porto, e de criar mais sintonias com projetos da Igreja Católica em Portugal. Será também por essa via que se afirma ou não a existência de uma reflexão teológica com a marca de Portugal. Sim, existe uma reflexão teológica portuguesa. Creio que nos falta dar um pequeno passo, que é passar da reflexão à publicação, é passar da reflexão interna à dimensão externa, é levar para fora de muros aquilo que já é muito a expressão do que se faz intramuros. Um projeto que terá tanto desenvolvimento quanto se conseguir implicar o debate teológico no cotidiano de cada tempo. A teologia faz-se dentro deste polo dinamizador, ou se quisermos, dentro deste polo dinamizador que é, de um lado Deus, do outro lado o homem. E uma parte significativa do homem é esta realidade vivencial do cotidiano. Desafios que a Faculdade de Teologia da Universidade Católica assume e quer concretizar com uma estratégia de 5 passos em 5 anos. Referências a uma escola com presenças em Lisboa, Porto e Braga, onde é professor João Ambrósio, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Falámos já de 3 presenças, 3 escolas ou 3 polos da universidade. Uma única faculdade presente em 3 locais, Lisboa. Que alcance tem esta escola e que alunos a frequentam? Neste momento, a nível de cursos conferentes de graus, ou seja, licenciaturas, mestrados e também o grau de doutoramento, temos mais de 800 alunos. Temos depois uma série de cursos não conferentes de graus, extensões universitárias, cursos e-learning, o que quer dizer que o nosso universo de alunos já ultrapassa os 1000 alunos, o que é já um número significativo, não é? No âmbito do saber como é o da teologia ou das ciências religiosas. Distribuídos de forma... Sim, mais ou menos temos em Lisboa mais de 350, em Braga mais de 250 e no Porto perto de 200 alunos, isto referentes aos alunos inscritos em cursos conferentes de grau. Os outros é mais difícil calcular, vamos sabendo o seu universo, alguns são cursos livres, com presenças, as pessoas vão passando, portanto é mais difícil chegar a esse número. Em qualquer caso, o universo é, como dizia há pedaço, mais de 1000 alunos. Os alunos são essencialmente candidatos ao sacerdócio? Essa é talvez uma das novidades nos últimos tempos. Começou por ser assim, a imensa maioria dos nossos alunos eram candidatos ao sacerdócio, depois também em formação de institutos religiosos, pouco a pouco, sobretudo na valência de ciências religiosas e nestes cursos não conferentes de graus e de extensão, começou a surgir um outro perfil de alunos que hoje passou também para os cursos conferentes de graus, ou seja, já não é, digamos assim, uma novidade ou algo raro termos alunos que não querem, não se sentem chamados ao exercício de ministério ordenado e, no entanto, frequentam a licenciatura ou o mestrado e mesmo os doutoramentos em teologia. O número ainda é menor do que os que frequentam para o exercício do ministério, mas já é um número que vai se tornando significativo e já passa a ser uma presença normal e assídua nesses cursos dos ditos leigos ou
pessoas que vêm já com outras formações, ou pessoas que querem fazer formação diretamente nesta área. E que indicador é esse para o estudo da teologia em Portugal? É um indicador que me parece importante. A reflexão teológica e a reflexão acerca do que é o dado religioso e o fenómeno religioso é hoje um dado incontornável. Vemos os acontecimentos do mundo contemporâneo em que vivemos, se calhar pelas razões até menos positivas, mostram-nos que nós não podemos ignorar esse dado. As pessoas vivem e morrem por causa daquilo em que acreditam. E é bom que nós saibamos lidar com esse dado para tentar, talvez, dar resposta a algumas situações que nos estão a deixar perplexos neste momento, mas também para podermos viver melhor a nossa humanidade. E não só viver melhor a nossa humanidade do ponto de vista individual. Para isso é importante, a dimensão religiosa é constitutiva da condição humana, mas também da dimensão social, ou seja, o mundo, a sociedade, a história, constrói-se também a partir da perspectiva religiosa. E essa perspectiva tem muita influência e, não, por mais que a gente queira remeter ao foro do subjetivo, o que nós vemos é que ela marca objetivamente a construção da sociedade e da história. Portanto, o melhor é nós sabermos refletir sobre ela, sabermos dialogar uns com os outros, as diversas tradições saberem-se entender, saberem-se conhecer e, em conjunto, construirmos um mundo diferente deste que parece estar a querer teimar em persistir. E as propostas, enfim, dos diferentes cursos, dos diferentes debates e investigações que a Faculdade desenvolve, vão nesse sentido? Vão nesse sentido. Temos cursos que são, estes cursos conferentes de graus apanham as diversas especialidades. A licenciatura e os mestrados são mais ou menos bases gerais. Os mestrados já têm especificidades, ou seja, especialidades, estudos bíblicos, estudos de história do cristianismo, ética teológica, história e teologia das religiões, o mestrado, por exemplo, em estudos da religião, ou o mestrado em ciências religiosas, que tem a especialização em educação moral e religiosa católica, ou seja, aqueles que querem ser professores de educação moral e religiosa católica, ou a especialização em animação socio-religiosa, e depois, por exemplo, a nível do doutoramento, o terceiro grau canónico em teologia, a teologia bíblica, a fundamental, a sistemática, a moral, a histórica, a litúrgica, as diversas áreas. Há uma atenção muito grande também neste momento, sobretudo em cursos de formação não conferentes de grau, de manter um diálogo muito intenso e sério com outras áreas do saber, de modo a que se possa, porque hoje o mundo constrói-se em corresponsabilidade, não é? É um mundo plural, não, um único saber, por mais importante que ele seja, não esgota o nosso conhecimento do mundo, nem pode o mundo construir-se a partir de uma única perspectiva. Portanto, este diálogo entre os diversos saberes é, de facto, cada vez mais importante. E qual é o contributo da teologia para esse diálogo? É um contributo importante porque aquilo que são as humanidades, o ser humano tem que ser também pensado a partir da dimensão religiosa. Ainda há pouco tempo tive a possibilidade de participar num encontro onde se reuniram vários investigadores na área dos estudos da religião e aí surgiram gente com diversas perspectivas, diversas sensibilidades e vermos como é importante que saibamos trilhar um caminho em comum. O objetivo é o mesmo, ajudar a concretizar a condição humana de uma maneira cada vez mais densa, que o ser humano possa ser feliz, cada um de nós possa encontrar a felicidade, que possamos e aprendemos a viver juntos uns com os outros. A dimensão religiosa é importante. E por mais que queiramos remeter ao subjetivo, como disse há pouco, ela não se deixa prender aí. Portanto, constantemente marca o nosso existir, constantemente marca a maneira como entendemos o mundo, como o vivemos, como nos relacionamos. Portanto, de facto, é importante nós olharmos para ela e sabermos refleti-la, sabermos lidar com ela. Para além dos cursos, conferentes ou não de grau, que outros Neste momento meios existem? Nomeadamente para essa investigação, para o diálogo de saberes, por exemplo, através de centros de investigação, de publicações. Diversos centros de investigação que neste momento estão também numa fase de profunda reflexão para haver uma nova estruturação que seja capaz de responder mais eficazmente e melhor aos desafios que se colocam, não é? Portanto, temos centros na área da história religiosa, na área da cultura, na área da religião, enfim, é um processo que está neste momento agora em cima da mesa e depois temos estes tais cursos de extensão ou não conferentes de grau, onde se trabalham temáticas que têm a ver com o momento em que estamos a viver, na vida do mundo e da Igreja. Por exemplo, este ano está um curso a funcionar de e-learning de Santa Teresa de Ávila. Temos, por exemplo, um curso sobre o pensamento social cristão. Cá está uma das áreas, a doutrina social da Igreja, uma das áreas tão importantes hoje para este diálogo, através, por exemplo, do que economia, não é? Que política, que maneira de gerir a comunidade social e política, e é
aí, é uma reflexão já de longo tempo, já densa, já bem fundamentada a nível do pensamento social cristão e temos aí cursos de Mariologia, por exemplo, está também a funcionar um curso de Espiritualidade e Teologia da Família, estamos em época intrasinodal, não é? Os dois sínodos que estão a refletir esta questão, a Faculdade de Teologia atenta nesta realidade, propôs um curso de Espiritualidade, Teologia e Espiritualidade da Família que está a funcionar, e nos diversos, Teologia Pastoral, por exemplo, em Braga, Administração Paroquial, Formação Permanente do Clero, ou no Porto, um conjunto muito grande de ações de formação para docentes de MRC, que também acontecem nos outros centros. Portanto, há, de facto, por exemplo, uma pós-graduação em Direito Matrimonial Canónico em Braga, a oferta é, de facto, já plural e vasta. Essa é uma estratégia, se poderia definir assim, de democratização da teologia, da aprendizagem da teologia em Portugal? É óbvio que a teologia não pode ser reservada simplesmente para aqueles que são os profissionais e quando entendem. Dito de outro modo, é óbvio que a teologia tem a ver também com o exercício de uma profissão e há gente que se dedica de corpo e alma só a isso e essa é também a sua maneira de viver do ponto de vista profissional. Mas com isto quer dizer, ela não pode ficar simplesmente reservada a determinados nichos, não é? Por exemplo, a teologia só é para padres, só é para irmãs, só é para irmãos. Os leigos aqui não têm nada a dizer, nem outras sensibilidades. Não. Hoje vemos como a teologia fala cada vez uma linguagem mais plural. Já não é só masculina, também já é feminina, já não é só branca, também já tem outras etnias, outros continentes, já não é só clerical, também já é feita por leigos. E a teologia só ganha com isso e as pessoas só ganham com isso. Eu costumo dizer, uma teologia feita só por padres seria certamente uma teologia pobre. Se fosse só por leigos também o seria, ou seja, a pluralidade daquilo que constitui a realidade eclesial e a realidade humana deve estar presente nesta reflexão. Esperemos que cada vez mais assim o seja e felicidades para esse trabalho de estudo da teologia. Muito obrigado também pela vossa colaboração nesta divulgação. Obrigado. Agradecemos. Mais logo pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.